Boas-vindas a mais uma análise. Hoje vamos tentar decodificar a metafísica do século VI desenhada por Boécio. O objetivo aqui é traduzir uma filosofia que é incrivelmente densa em uma jornada visual bem clara. A gente vai partir de algo super tangível, como máscaras de teatro físico, e subir degrau por degrau até tentar entender a natureza abstrata de Deus. É, sem exagero, uma escalada intelectual fascinante sobre como a linguagem e a forma ditam absolutamente tudo ao nosso redor. E para organizar as ideias, vamos passar por estes 6 pontos. Primeiro, desmascarando a palavra pessoa. Depois, os problemas de estar perdido na tradução clássica. A diferença entre subsistir e substar, entendendo a pluralidade e diferença, as 3 ciências especulativas e, por fim, a forma divina suprema. É com esse roteiro que a gente constrói um corrimão intelectual bem firme, permitindo uma escalada segura do mundo físico direto para o divino. Ponto 1. Desmascarando a palavra pessoa. Fundamentando a filosofia abstrata na realidade física. Bom, vamos mergulhar direto nisso, começando por algo surpreendentemente físico e cotidiano para a época, o palco teatral. Boécio nos lembra que aquele conceito altamente complexo que temos de uma pessoa tem, na verdade, origens bem humildes e literais. A palavra deriva das máscaras físicas que os atores usavam no teatro na antiguidade. Eram objetos super práticos, feitos para representar personagens específicos, sabe? Como Écuba ou Medeia, e serviam a um propósito muito claro, cobrir o rosto e esconder a expressão real do ator que estava lá atrás. A etimologia dessa palavra é simplesmente fantástica. O termo vem do verbo latino personare, que significa literalmente soar através. Por conta daquela concavidade física da máscara, o som da voz do ator rolava ali dentro e era projetado com muito mais força. É uma demonstração lindíssima de como atributos puramente físicos e de acústica deram à luz os nossos termos filosóficos mais profundos. E é aí que Boécio pega essa origem teatral que servia para representar indivíduos específicos no palco e constrói uma definição monumental. Ele define pessoa como uma substância individual de uma natureza racional. Uma frase curta, sim, mas que moldou séculos de pensamento teológico. Ponto 2. Perdido na tradução clássica. Como a linguagem molda nossa realidade? Claro que essa jornada de uma simples máscara até um conceito teológico fica incrivelmente confusa quando a gente olha para o atrito de tradução entre o grego e o latim. Lendo os textos originais, dá para sentir a frustração de Boécio. Ele reclama bastante da pobreza de palavras no idioma latino quando se compara com o vocabulário riquíssimo da Grécia Antiga. O grego tinha uma nomenclatura exata, cirúrgica, para lidar com abstrações, enquanto o latim quase sempre forçava seus pensadores a usar metáforas. Isso ilustra brilhantemente o tamanho dessa lacuna, onde os gregos possuíam um termo hiperespecífico, hipostasis, para descrever a subsistência individual, os latinos tiveram que improvisar. Eles pegaram a palavra persona. Na prática, eles pegaram uma ideia filosófica grega de ponta e colocaram uma máscara nela. Ponto 3. Subsistir versus substar, as regras fundamentais da realidade. Agora que a gente já desmascarou a linguagem, precisamos entender as regras básicas de como o Boécio diz que as coisas realmente existem. A primeira regra é o subsistir. Basicamente, quer dizer que algo não precisa do que eles chamam de acidentes, coisas como cor, tamanho, formato, para existir. Géneros e espécies, como a própria ideia da palavra animal, apenas subsistem. A ideia de animal não depende de ser alto, baixo, branco ou preto para ser uma ideia real. Por outro lado, em total contraste, temos o ato de substar. Indivíduos físicos não apenas subsistem, eles substão. A própria palavra significa estar sob. Isso quer dizer que um indivíduo serve como uma base física, um alicerce estrutural, para que acidentes como a altura ou peso tenham onde se agarrar. Ponto 4. Entendendo pluralidade e diferença. Como diferenciamos as coisas? E olha que interessante como Boécio usa essa mecânica de receber acidentes para explicar como, na vida real, a gente conta e separa os objetos no mundo. O grande detalhe que é o seguinte: o princípio da pluralidade é a alteridade. Não é possível ter uma pluralidade, ou seja, mais de um de qualquer coisa, se não existir alguma forma de diferença. Se não há diferença nenhuma, não há pluralidade, é tudo uma coisa só. Boécio categoriza isso de um jeito super limpo. As coisas podem diferir por género, tipo um homem e um cavalo, por espécie, como Catão e Cícero, ou por número. E o argumento genial é que, mesmo se a gente tirar todos os acidentes físicos de 3 homens diferentes e os deixar idênticos em tudo,
eles ainda assim ocupariam espaços físicos diferentes. O próprio espaço é um acidente que cria essa pluralidade numérica. Ponto 5. As três ciências especulativas. Subindo a escada intelectual. Para entender o quadro geral usando essas regras, Boécio sugere que é preciso usar uma estrutura metódica. Subir degrau por degrau do mais tangível ao totalmente intangível. É assim que a mente humana deve dividir o conhecimento do universo baseando-se em dois fatores: o nível de abstração da matéria e se existe ou não movimento. É um método de investigação altamente organizado. Então vamos subir essa escada. O primeiro degrau são as ciências naturais, estudando as coisas com matéria e em movimento, como a Terra caindo. O degrau do meio é a matemática, que examina formas sem levar a matéria física em conta. E lá no topo, a ciência teológica, o estudo daquilo que não tem matéria nenhuma e zero movimento. Ponto 6. A forma divina suprema, alcançando o clímax da ciência especulativa, o que nos leva finalmente ao topo absoluto da nossa escada metafísica. Para a gente não se perder totalmente na abstração, Boécio ancora a explicação com um exemplo ótimo. As coisas são definidas por sua forma, não pelos seus materiais crus. Uma estátua de bronze não é uma estátua só por causa do bronze, mas por causa da forma animal impressa nela. A forma dita o ser. E isso cria um contraste gritante. Um homem terreno é feito de partes, corpo e alma. Então ele é isto e aquilo. Um ser composto. Em total oposição a isso, a realidade divina é pura e simplesmente o que é. Ela é apenas isto. Uma essência unificada, sem partes conectadas. O raciocínio atinge o ápice conceitual nesta citação. Exatamente por essa forma divina não possuir matéria, ela nunca pode receber acidentes, que precisam da matéria para existir. Sem acidentes e sem matéria, não tem como ver pluralidade, diversidade ou número. Isso cria a base filosófica perfeita para a conclusão de uma unidade divina totalmente indivisível. Para fechar essa análise, fica uma provocação importante. Se os mesmos termos que definem a essência humana vieram de artefactos de teatro, feitos para ocultar o ator e amplificar a voz, vale muito a pena pensar como as imensas limitações do nosso vocabulário diário continuam moldando, ou quem sabe até encobrindo, as verdades mais fundamentais da nossa própria realidade. Fica aí a reflexão, e até à nossa próxima análise.